Olá, pessoal. Vamos falar sobre código de Hamming. Bom, o código de Hamming nos permite identificar e corrigir erros em valores que são armazenados digitalmente ou que são transmitidos digitalmente. Bom, para que a gente possa compreender como funciona a codificação de Hamming, é importante antes a gente entender como funcionam os bits de paridade. A paridade, ela tem esse nome porque tem como principal objetivo a composição de valores e identificação se são pares ou se são ímpares. Aqui pode existir até uma certa confusão, mas é importante que você reflita aqui. Quando falamos sobre um valor ser par, nós não estamos falando sobre o valor da quantidade que um determinado símbolo numérico possui, e sim sobre a quantidade de uns que ele possui. Vamos exemplificar isso por meio de um valor numérico, né? Imagine que nós tenhamos o valor 10, 11, 10, 11. Nesse exemplo numérico, nós temos uma quantidade específica de uns. Vamos grifar aqui os números uns que estão disponíveis nesse valor. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 uns. Perceba que esse número é um valor que é composto por 6 valores uns. Ou seja, esse número ele tem uma quantidade de números 1 par. Bom, imagine que nós queiramos identificar se esse valor é par, mas não somente identificar, mas dotar um destinatário de identificar se o valor que nós enviamos ele foi recebido da mesma forma que foi enviado. Para isso, nós podemos adicionar um bit de verificação aqui no final que identifique se esse valor foi enviado com uma quantidade de uns par ou ímpar. De modo rápido, nós podemos dizer que um valor, quando par, para ser mantido par, ele não precisa ser modificado. Ou seja, se a quantidade de uns é par, eu posso adicionar a este bit, a esse cantinho, esse novo valor, o valor 0, tornando o número de uns não mudado, né? Não muda o valor de uns. Nesse caso, então, podemos dizer que para manter a paridade par, nós adicionamos ao valor o bit 0. O que aconteceria se esse valor fosse um valor ímpar? Ou seja, temos lá 10, 10, 10, 11. Nós temos aqui uma quantidade ímpar de valores 1. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores em 1. Se nós temos 5 valores 1, nós devemos adicionar a esse valor numérico um número que possa tornar o número de uns 1. Ou seja, nós adicionamos o valor 1 e assim fazemos com que esse valor numérico, agora com 9 bits, tenha 6 valores uns. Percebam que nós adicionamos um bit à palavra. Se você quiser manter o bit, o número de bits da palavra igual, você vai precisar reduzir a quantidade de informações que essa palavra contém. Ou seja, para manter uma palavra com 8 bits e paridade, você vai precisar colocar 7 bits mais paridade. Caso contrário, 8 bits mais paridade, uma palavra nova com 9 bits. Mas o que o bit de paridade pode fazer por nós? Imagine que a gente esteja trafegando uma informação por meio de uma interface de comunicação suscetível a alguma interferência. E nós enviamos a informação que nós anotamos ali em cima. 10, 10,
10, 11 com o bit de paridade 1. Porém, ao longo do processo, né, de transferência dessa informação, o bit que antes era 0 se tornou 1 e ele tornou essa informação diferente. Como nós sabemos que essa informação é igual àquela que foi enviada? Como que o destinatário da informação, sem conhecer a informação, pode validá-la? Nós vamos olhar quantos bits uns ele tem. Então, nós vamos avaliar que essa mensagem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits 1. Tá? 6 bits 1. Dessa forma, nós podemos dizer que a paridade está incorreta. Por quê? Porque se o valor contém 6 uns, o bit de paridade deveria ser 0, para manter o número de uns par. Nesse caso, nós sabemos que a informação recebida não é a mesma informação enviada. Mas nós não conseguimos dizer qual é o bit que foi alterado ao longo do processo de comunicação, o que para nós pode ser algo interessante, mas é um grande defeito, né, do bit de paridade. Nesse caso, nós precisaríamos pedir para o remetente da informação enviar novamente a informação para nós, ok? Bom, mas como que a gente pode fazer para enviar uma mensagem que é uma mensagem que detém uma checagem de erros, porém que nos permita também corrigir caso esse erro tenha acontecido? Nesse caso, nós vamos então falar sobre a codificação de Hamming. A codificação de Hamming propõe que grupos de bits tenham grupos de paridade. O que significa isso? Bom, para a gente entender como funciona a codificação Hamming, nós vamos começar com um número de apenas 4 bits. Tá? Então, nós vamos começar com um valor que é o valor 10, 11. Segundo a codificação de Hamming, 4 bits vão precisar de 3 bits de paridade. Poxa, que gasto, né? Que gasto de bits para corrigir apenas 4 bits, caso isso aconteça. Nesse caso, a gente pode dizer que sim, é um gasto. Porém, quanto maior a palavra, menos bits são utilizados. Não que nós teremos menos de 3 bits, mas ele não vai crescer, o número de bits de checagem de erros não vai crescer de forma exponencial. Então, para 4 bits, nós vamos precisar de 3. Porém, para 8 bits de informação, por exemplo, nós precisaríamos de 3 bits, né, de 4 bits de checagem de erro, o que nos permite, então, um gasto não tão grande de informações. Como que funciona isso? Vamos aprender por um método visual primeiro. Então, a gente vai usar o método do diagrama de Venn. Eu vou montar aqui 3 grupos, que são as 3 paridades que nós vamos ter. Então, nós vamos ter a primeira paridade, que a gente vai fazer um círculo, a segunda paridade, um novo círculo, e a terceira paridade, um novo círculo. Nós vamos ter, então, a paridade de número 1, a paridade de número 2 e a paridade de número 4. Pera, mas por que 4? Nós vamos ver que para os valores de paridade, devemos usar os valores da exponencial de 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. O que vai nos ajudar a identificar as posições das paridades ao longo dos valores, né, da escrita dos valores. E nós vamos colocar dentro desses círculos, né, dentro dessas interseções, os valores de bits. Então, nós vamos colocar o bit 1 da informação, o bit 2 da informação, bit 3 e aqui o bit 4. Vamos, então, fazer o diagrama e calcular os bits de paridade para a informação 10, 11. Vou fazer um pouquinho maior o círculo agora, para a gente conseguir
escrever com mais facilidade. Então, temos aqui os 3 círculos que determinam os bits de paridade. Eu vou colocar os valores dos dados. Então, teremos aqui 1, o 0, o 1 e o 1. E nós vamos olhar para cada círculo de paridade os valores de 1 que cada círculo contém. Para o bit de paridade 1, nós vamos olhar o círculo e vamos ver que esse círculo tem 2 uns. Se ele possui 2 uns, para manter esse número par, nós vamos precisar colocar o valor 0. Para a paridade 2, nós temos 3 uns. E isso quer dizer que nós temos que adicionar um 1 para tornar esse número de uns par. Para a paridade 4, enfim, nós teremos 2 valores 1 e com isso nós precisaremos então manter o valor da paridade em 0 para que ele seja um valor par. Agora que nós temos dados e paridades, para montar esse valor, nós vamos organizar da seguinte forma. Nós vamos colocar paridade 1, paridade 2, bit 1, paridade 4, bit 2, bit 3 e bit 4. Com isso, nós vamos conseguir organizar o nosso valor de acordo com uma sequência lógica que a gente vai poder usar depois para reconstruir, caso necessário. Então, bit de paridade 0, bit de paridade 1, bit de dados 1, paridade 0, bit 0, 1 e 1. Com isso, nós temos a nossa informação, nosso dado, composto por 4 bits de dados e 3 bits de checagem de erros. Como que isso influencia na nossa vida? Vamos imaginar que nós estejamos novamente em um processo de uma comunicação na qual nós vamos enviar a informação que nós acabamos de calcular a paridade. Então, eu vou copiar ela aqui embaixo para que fique mais fácil da gente analisar. Então, a gente está enviando a informação 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Só que ao fazer o envio, o recebimento foi com um número trocado. Então, nós vamos receber o valor 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Visualmente, nós podemos identificar facilmente que o erro foi neste bit aqui. Tá? Então, nós tínhamos 1 e agora temos 0. Porém, como que o computador vai poder fazer isso por nós? Como que ele vai checar e corrigir o erro? Bom, para isso, nós vamos identificar todos os bits de paridade 1, 2 e 4 e vamos recalcular como se isso nunca tivesse acontecido. Afinal, nós somos agora o computador que recebeu a informação e não aquele que calculou a informação para enviar. Então, nesse caso, nós vamos precisar calcular os bits de paridade 1, 2 e 4. Para fazer isso, nós vamos usar a seguinte metodologia. Para calcular o bit de paridade 1, nós vamos começar pelo bit de paridade 1, escolhendo um bit, pulando um bit, escolhendo um bit, pulando um bit. Então, eu vou fazer quadrados aqui para identificar as posições. Então, nós vamos analisar a posição do bit, pulamos 1. Do outro bit, pulamos 1. Do outro bit, pulamos 1. Do outro bit, e pulamos 1. Eu estou fazendo esses quadrados só para ficar mais claro os bits que nós vamos analisar. E eu vou colocar aqui os bits que não são da paridade, ou seja, o 1, o 0 e o 1.
Nós podemos dizer que aqui nós temos 2 valores uns e um valor zero. Então, para manter a paridade par, nós vamos colocar o valor zero. Percebam claramente que o valor, quando comparado à paridade original, é igual. Então, esse valor está correto. Vamos deixar anotado todos os nossos passos. Vamos passar para a paridade 2. Para a paridade 2, nós vamos fazer o mesmo processo, começando com a paridade 2, porém agrupando agora, ao invés de 1, 2 bits e pulando 2 bits. Então, vamos analisar a partir desta paridade aqui, esses 2 bits, pulamos 2 e resgatamos 2 bits. Ok? Bom, dessa forma, nós vamos analisar então os bits 1, o bit 0 e o bit 1. Fazendo o cálculo de paridade, nós vamos analisar aqui que nós temos 2 valores 1. Então, o bit de paridade seria 0. Porém, nós claramente conseguimos ver que o bit de paridade não coincidiu com o valor original. Então, nesse caso, tivemos um erro. Vamos continuar o processo, não vamos parar agora. Vamos fazer o processo agora para um valor. Aqui eu vou escolher uma outra cor para não ficar, né, muito repetido. Vamos escolher aqui um marronzinho. Nós vamos utilizar, então, o bit de paridade 4. Então, vamos calcular para a paridade 4. Paridade 4, começando com ela, nós vamos separar grupos com 4 bits. Então, aqui nós vamos ter um grupo com 4 bits. Tá? Vou fazer a separação aqui para ficar claro. E aí nós podemos dizer o seguinte, que nós vamos analisar os bits 0, 0 e 1. Nesse caso, temos um bit 1 apenas. Para manter a paridade, tem que ser 1. Se nós compararmos com o valor original, nós vamos claramente ver que nós tivemos um erro também. Nesse caso, nós já terminamos as paridades, então nós não vamos continuar a verificação. Nós vamos analisar agora quais foram os bits de paridade que incorreram em erro. E nós vamos ver que incorreram em erro o bit de paridade 2 e o bit de paridade 4. Rapidamente, nós vamos fazer o quê? Somar esses 2 bits. Então, nós vamos fazer 4 mais 2, que vai dar 6. E nós vamos numerar as posições do valor, começando com 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O resultado da soma dos bits de paridade que deram errado será a posição do bit que está incorreto. E a gente conseguiu ver aqui que o bit 6 é realmente o bit que estava incorreto. Então, conseguimos, além de checar o erro, né, de identificar que ele existe, corrigir o erro em sua posição. Bom, com isso a gente entende qual é o processo, né, da codificação de Hamming. É importante apenas notar que os bits de paridade eles ocorrem sempre nas posições das exponenciais. Então, caso você queira praticar as codificações de Hamming para valores que são superiores a 7 bits, você tem que lembrar que nós temos a posição 1 como a paridade 1, a posição 2 como paridade 2, depois a posição 3 será de 1 bit de dados. A posição 4 será da paridade 4. Teremos os bits 2, 3 e 4 nas demais posições, seguidos pela paridade 8,
E aí teremos os próximos bits de dados, que são da posição 9, da posição 10, 11, posição 12, e assim por diante até a posição 16, onde nós teremos a paridade 16. Então, com essas informações, você já consegue criar novos valores com a codificação de Hamming. Perceba também que com essa abordagem que nós tivemos para a verificação dos erros, você também consegue identificar quais são os níveis de paridade sem necessidade de criar os diagramas de Venn. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!